O Real Madrid sobreviveu às vaias do Bernabéu e voltou a vencer. Fez 2-0 no Levante, num jogo que o time tinha a obrigação de vencer, mas que não foi nada fácil, principalmente pelo ambiente, pelo clima que se formou aqui no estádio Santiago Bernabéu. Primeiro, trazendo o contexto, o Real Madrid vinha de duas derrotas consecutivas, vinha de perder para o Barcelona, não conseguir ficar com o título, portanto, da Supercopa da Espanha, depois eliminado na Copa do Rei por um time da segunda divisão, já com o Arbeloa no comando da equipe, o Arbeloa que fazia sua estreia como treinador aqui no Bernabéu, e o torcedor estava muito irritado pelas movimentações nas redes sociais na prévia do jogo, já se imaginava que iríamos viver vaias históricas e foi o que aconteceu. O torcedor do Real Madrid vaiou e muito o time, talvez tenham sido as vaias mais fortes da última década, talvez não, com certeza as vaias mais fortes da última década ao time do Real Madrid. Os jogadores foram vaiados na hora que entraram para o aquecimento, durante o hino, nas escalações e durante o jogo. Se a gente pode falar de forma individual, praticamente todos os jogadores foram vaiados, mas os que mais escutaram vaias foram Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Fede Valverde. Também é verdade que a intensidade das vaias durante a partida ela foi diminuindo. Até o minuto 20 eram muitas vaias cada vez, principalmente que esses três jogadores tocavam na bola. Camavinga também escutou vaias, Dinhausen, que talvez tenha sido o jogador que mais sentiu as vaias ouvidas, inclusive para ele as vaias foram aumentando no decorrer da partida, mas assim, muitas e muitas vaias para os jogadores do Real Madrid, que como eu disse, foram vaiados durante o jogo, durante a bola rolando, com o time precisando voltar a vencer para melhorar o seu momento, para estrear no Bernabéu com o Arbeloa, que já fez a sua estreia e acabou perdendo, de uma outra forma para tentar mudar a dinâmica, e mesmo assim o torcedor vaiando muito. Além das vaias, gritos também de Florentino demissão, pedindo a demissão do presidente do Real Madrid, o presidente mais vitorioso da história do Real Madrid. O momento, como a gente já alertava na prévia do jogo, é muito delicado e o Bernabéu não deixou barato para ninguém, vaiou e se manifestou de forma contrária durante a partida e contra um e contra outros. Fazendo só um parênteses aqui, para nós que somos torcedores de clubes brasileiros, que estamos acostumados talvez a perder mais do que ganhar, ou quase não ganhar nunca tudo, né? Fica difícil entender a postura de torcedores que vêm num momento difícil, precisando que o time volte a vencer para não se descolocar da briga por um título, e acabam optando por vaiar durante todo o jogo, né? Não foi só um momento, foi durante muitos momentos. E vaias a jogadores que precisavam responder e que precisavam fazer o time voltar a se encontrar, né? É realmente chamativo e, em alguns casos, tons de crueldade também na forma como o torcedor do Real Madrid faz isso. O Arbeloa até falou depois na entrevista coletiva que as vaias do Bernabéu são um ponto da exigência tamanha que o torcedor exige do Real Madrid, que talvez por isso o clube seja tão vencedor. Tem um ponto nisso que pode ser que sim, né? Que essa exigência toda faça com que os jogadores que vistam a camisa do Real Madrid não se acomodem e queiram sempre ganhar tudo, mas também existem momentos em que talvez um entendimento de que vamos apoiar um pouquinho seja até bom para o time não entrar numa espiral mais ruim do que já estava vindo, né? Mas esse não foi o entendimento da maioria do torcedor aqui no Bernabéu, que optou por vaiar. Agora, também é preciso trazer que as vaias, elas foram diminuindo de intensidade no segundo tempo. Quando o Real Madrid melhora, as vaias diminuem. É verdade que elas aparecem em determinados momentos, porque existe um setor do Bernabéu que está muito doído e que qualquer coisa que o time faça não vai bastar, mas existe uma parte que opta por aplaudir em vez de vaiar já no final da partida, né? Já no decorrer do jogo. Por exemplo, o caso do Vinícius Júnior, que está sendo o jogador que mais se está comentando em relação às vaias. O Vini foi vaiado na escalação, foi vaiado no aquecimento, quando mostrava a imagem dele no telão. Durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, quando ele pegava a bola, ele escutava muitas vaias. Mas a gente conseguiu ver imagens, que acredito que são da TV do clube ou de quem estava transmitindo, de antes do time entrar em campo, quando os jogadores já tinham sido vaiados na escalação, já tinham sido vaiados no aquecimento. O Vini sentado nas escadas e o Mbappé apoiando ele, né? E o Vini colocando a mão no rosto, assim, claramente
extremamente abatido com o que ele estava ouvindo, mas o Vini foi pro jogo e no final do jogo, inclusive, ouviu o Vaias, ele tentou, ele foi para cima, ele teve ocasiões, teve a possibilidade de marcar o Bellingham também, as vaias ao Bellingham também foram diminuindo do jogo, as do Valverde talvez tenham sido as que desapareceram mais rápido. E no final, quando o Vini tenta uma jogada e não consegue, parte da torcida ainda o vaia, mas parte da torcida também o aplaude. E o Arbeloa vai para a coletiva e fala muito sobre as vaias ao Vinícius. Ele repete várias vezes que vai trabalhar para recuperar a melhor versão do Vinícius, porque para ele, para o Real Madrid conseguir brigar por coisas, passa por encontrar e voltar a encontrar a melhor versão do Vinícius, que ele quer que os jogadores encontrem o Vinícius em campo, que passem a bola para o Vinícius, que o Vinícius é um deles, né? Um dos jogadores madridistas, que é um madridista, que é um jogador identificado com eles, e que ele disse, eu preciso lembrar que ele já ganhou 2 Champions sendo decisivo com o time, e já carregou o time nas costas em determinados momentos importantes. Então o Arbeloa saiu em defesa do Vinícius, saiu em defesa do Jude Bellingham também, saiu em defesa do presidente Florentino Pérez. Ele foi questionado sobre o pedido de demissão do presidente, disse que sabe de onde vem, enfim, essas vaias e esses pedidos de Florentino demissão, enfim. O Arbeloa depois do jogo saiu em defesa de todo mundo. A verdade é que o primeiro tempo do Real Madrid não foi bom. A gente viu um time com dificuldade de criação, também acho que o ambiente pesou, e aí eu trago o nome do Dinhausen, que talvez tenha sido o jogador que mais tenha sentido as vaias, inclusive o Arbeloa substitui ele no intervalo e coloca o Arda Güler em campo, que acaba sendo o jogador que muda a partida. Então a gente vê um Real Madrid no primeiro tempo que só chutou uma vez no gol, que teve muitas dificuldades, mas que também não deixou o Levante, o time que está brigando para não cair, é verdade que não faz uma boa temporada, chegar na sua área. A gente viu o Albacete, time da segunda divisão, no último jogo, chegar muitas vezes à área do Real Madrid. Dessa vez o Levante até chegou, mas não com tanto perigo. A gente não viu o Courtois trabalhando absurdamente na partida. O primeiro tempo bem abaixo do Real Madrid. No segundo tempo, com a entrada do Arda Güler e do Mastantuono, que também abriu mais o campo, deixou o Vini aberto pela esquerda e o Mastantuono pela direita, deu mais mobilidade ao time e qualidade no passe que o Arda Güler tem, com o Levante bem fechadinho. O Real Madrid com ele conseguiu encontrar melhores soluções. Até em determinados momentos ia para trás para tentar atrair o Levante e no contra-ataque encontrar as opções. O primeiro gol vem de uma jogada do Arda Güler para o Mbappé, que o Mbappé acaba sofrendo pênalti e depois converte. São 30 gols do Mbappé na temporada, já 10 de pênalti, foram 11 cobrados e 10 convertidos pelo Mbappé. E depois uma jogada no escanteio que o Arda Güler coloca na cabeça do Asensio, que marca um gol. O Real Madrid nos últimos jogos tem se destacado por conseguir marcar gols de bola parada. A estratégia, pelo menos, o Real Madrid está conseguindo fazer funcionar. O time sai de campo entre algumas vaias, mas a maioria de aplausos. Na terça-feira tem o jogo contra o Mônaco aqui no Bernabéu, na Liga dos Campeões. Vamos ver como é que a torcida vai reagir depois desse dia de hoje, que era o torcedor muito irritado, querendo colocar tudo para fora. As palavras do Arbeloa na entrevista coletiva depois do jogo são para meio que colocar a postura dele, né, de entender o que o torcedor está sentindo, e disse que ele nunca iria criticar os torcedores vaiando porque é a opinião do torcedor, mas pedindo apoio. Ele já tinha pedido na prévia. Vamos ver como é que vai ser o jogo de terça-feira na Champions. A verdade é que o Real Madrid volta a vencer depois de 2 derrotas consecutivas. O Arbeloa faz a sua estreia no Bernabéu conseguindo uma vitória. Era importante o Real Madrid voltar a vencer, porque se não vencesse um time que está brigando pela zona de rebaixamento, a situação se complicaria ainda mais. Conseguiu vencer, não sofreu gols, vinha de 2 jogos consecutivos sofrendo gols. O Levante não chutou no gol. No segundo tempo, o Real Madrid produziu muito mais ofensivamente. E agora está a 1 ponto do Barcelona na liderança de La Liga, mas o Barça ainda joga domingo e pode manter a vantagem de 4 pontos sobre o Real Madrid. Na terça-feira, Liga dos Campeões na Champions, o Real Madrid depende somente dele para se classificar entre os 8 primeiros e estar direto nas oitavas de final. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Pressão de novo para o Arbeloa e para os jogadores para subir o nível de um Real Madrid que precisa agora entrar numa boa sequência de vitórias para não passar por tudo isso de novo. E vamos ver como é que vai ser esse jogo de terça-feira na Liga dos Campeões contra o Mônaco.